Olá, sejam bem-vindos ao culto de quarentena da Igreja Adventista do Sétimo Dia do Distrito da Barra. Tudo bem com você? Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, compartilhe, deixe seu like e ative todas as notificações que está logo abaixo aí no seu vídeo, para espalharmos esperança a todos em nome de Jesus. Sabe quando tudo parece estar perdido? Todos nós estamos vivendo ou já vivemos tempos difíceis. Ninguém está livre, não é verdade? A vida é feita de dias alegres e dias tristes. No entanto, descobrimos durante a pandemia que estamos passando que esses momentos de provações desempenham um papel muito específico em nossas vidas. Talvez você nem acredite, então gostaria de encorajá-lo a acreditar pela fé. E disse a mulher: acaso eu te pedi um filho, meu senhor? Não te disse para não me dar falsas esperanças? Segundo Reis, capítulo 4, verso 28. A história de Sunamita é uma perfeita ilustração do que Deus pode fazer na vida daqueles que confiam nele. Essa mulher ousou acreditar no impossível, que era ter um filho sendo estéril. O impossível aconteceu e ela teve um filho, que mais tarde adoeceu e então morreu. Ela então, em um ato de fé, colocou a criança morta no quarto do homem de Deus. E houve uma grande mudança ao que parecia perdido. Deus ressuscitou a criança através do profeta Eliseu. Meu amigo, minha amiga, se você está vivendo situações difíceis, em que tudo parece perdido, faça como Sunamita. Coloque tudo aos pés de Jesus, pois Ele tem poder para mudar as circunstâncias e te dar a vitória que tanto precisas. Amém. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome
Olá, tudo bem com você? Nós estamos mais uma vez no culto virtual. Hoje é um domingo à noite, mas eu não sei que dia que você está olhando esse vídeo, assistindo, porque ele fica gravado. Mas não importa a hora que você está assistindo. Nem o local, nem quem é você, nem o seu passado, nem o seu presente. Porque Deus quer que você lá no futuro esteja com Ele, salvo para todo sempre. Para isto, você tem que conhecer a palavra de Deus, conhecer bastante a Bíblia. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esse é o princípio da vida. Por isto, nós temos que começar a conhecer um pouco das profecias finais. Nós vamos começar com uma base de uma coisa que é importante, que está em 1 Coríntios capítulo 2. Se você não ainda é inscrito neste canal, faça a sua inscrição, ative as notificações para que você receba a mensagem para você partilhar conosco o estudo da palavra de Deus. Como eu disse, vamos estudar hoje, começando a estudar 1 Coríntios capítulo 2. Então eu quero ler a partir do verso 6. Diz assim: 2:6. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem dos poderosos desta época que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Muito bem. Aqui você já conhece esse texto, e muitas pessoas têm usado esse texto de forma inadequada. Por que eu não posso dizer errada? Porque quando você usa a palavra de Deus, cada um tem uma percepção. Mas o contexto aqui, nós temos que ter uma honestidade intelectual em saber que isso daqui não é nada da nova terra. Alguns usam esse texto para aplicar à Nova Jerusalém, ao novo planeta que será criado lá na frente, e também, talvez até o céu. Mas isso daí, irmãos, não é verdade. Isso não está errado, não está certo. O que isso daqui está falando é sobre o plano da salvação. Mesmo porque dizer que nós não temos nenhuma noção da nova terra, isso também não é correto e não é verdade. Porque afinal de contas, se você ler Apocalipse 21 e 22, você verá que lá tem uma descrição bem detalhada de como será a nova terra. Então é possível sim, nós hoje imaginarmos alguma coisa na nossa pequenez humana de como será a nova terra, a nova Jerusalém. Entretanto, esse texto aqui está dizendo que não subiu ao coração do homem, nem olho viu e nem ouvido ouviu. Então, na verdade, esse texto não é cabível à nova terra. Mesmo porque nós já temos a descrição da nova terra. Sabemos muitos detalhes. É bem verdade que quando nós chegarmos lá na nova terra pessoalmente, seremos impactados pela exuberância maravilhosa da criação de Deus. Seremos realmente impactados. Eu acredito que nós ficaremos boquiabertos, perplexos ante tanta beleza. Mas aquilo não é o mais importante. O mais importante é que ali nós temos o nosso Deus, o nosso Salvador. E Paulo está dizendo aqui que a sabedoria que ele está falando, esse conhecimento, é justamente o plano da salvação. O plano da salvação é justamente o foco aqui.
Então, o que é que o plano da salvação é? Paulo está dizendo que quando aconteceu, quando Cristo veio, quando o Senhor da Glória desceu aqui neste mundo, os homens não conheciam esse plano da salvação. Porque se conhecessem esse plano da salvação, jamais teriam crucificado o Senhor da Glória. Então agora, o que vamos ver aqui? Logo no próximo verso, no verso número 10, diz assim: mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Eu gostaria que você analisasse comigo agora que esse plano da salvação, esse projeto que ninguém viu, não ouviu e nem imaginou, ele só pode ser revelado pelo Espírito Santo. Deus revelou esse plano da salvação a nós pelo Espírito Santo. Não é de outra forma que ele está, no nosso caso aqui, nos informando. Ninguém sem o Espírito Santo consegue entender o plano da salvação. E é o que nós veremos mais à frente aqui. No verso 12, diz assim: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então, veja só uma coisa. O plano da salvação é uma coisa que foi dada para você gratuitamente. Quando é que esse plano da salvação ele foi elaborado? Aqui diz em 1 Coríntios, no caso 2,7, diz assim: mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Veja que desde a eternidade, desde os tempos eternos, que são colocados em Tito 1:2, 2 Timóteo 1, verso 9, e Efésios 1, de 3 em diante, quando diz que antes da fundação do mundo, nós somos predestinados, nós somos eleitos, Deus decidiu com a sua própria qualidade que ele tem, que Deus é amor. Então, amor. Segunda coisa que Deus é humilde, ele se humilhou da posição de Deus para a posição de servo, para morrer na cruz por você e por mim. Deus também, ele, através da misericórdia, da decisão dele de perdoar quem não merece ser perdoado, e através da sua graça, que essa graça é o plano da salvação, que estava oculto desde a eternidade, ele é revelado através das Escrituras e de Cristo no Novo Testamento. Então, este plano da salvação que Deus imaginou lá atrás na eternidade é que não foi visto por ninguém, não foi ouvido por ninguém e ninguém imaginou que seria dessa forma a salvação para o homem. Todo mundo imaginava que Deus julgaria as pessoas no juízo final como se fosse um juízo aqui na terra, pelas obras. Ou seja, quanto de bom você fez, ou quanto de mal você fez. Então, como todo mundo praticava alguma coisa má na sua vida, ninguém era perfeito, logicamente, pela razão humana, a única maneira num juízo de você ser salvo, e isso as pessoas do passado fizeram com honestidade intelectual, foram sensatas, porque é o seguinte: Deus é juiz e todo mundo erra, mas uns erram mais e outros erram menos. Então, ou serão salvos aqueles que erraram menos na comparação com o todo da população, ou será salvo aquele que fizer mais coisas certas do que coisas erradas. E era assim que funcionava na cabeça
das pessoas. Ou seja, eu tenho que estar pronto diante de Deus pela minha própria força, pelas minhas próprias obras. Eu preciso estar diante de Deus limpo. Eu tenho que tomar banho. Eu tenho que cavar o poço. Eu tenho que encontrar água. Eu tenho que fazer o sabão. Eu preciso achar um banheiro, se possível com água aquecida e com cerâmica bonita. Eu tenho que tomar um banho para chegar para dizer aqui, Deus, estou limpo. Isso é natural. Era lógico, inclusive. Mas errado. Totalmente errado diante de Deus. E, inclusive, os fariseus, algumas linhas, diziam o seguinte: o juízo é assim, ó, você chega lá, digamos que tenha feito 100 mil obras na vida. E dessas 100 mil obras, 60 mil eram boas e 40 mil eram más. Você estava salvo. Você fez mais coisa boa do que coisa ruim. Então está salvo. Mas se acontecesse de você inverter a balança, mais coisa ruim, menos coisa boa, estava perdido. Ah, mas quando é que entrava então o amor e a misericórdia de Deus? No empate. Então, quando você empatava o número de boas obras com o número de más obras, então Deus, na sua misericórdia, também te salvava. Essa era a única manifestação de misericórdia que as pessoas antigamente acreditavam sobre o juízo de Deus. Incrível, né? Por isso que era uma vida de sufoco, de provação, de pressão, de estresse. Então, tudo que eu pudesse fazer para não fazer coisa errada, então eu tentava fazer, claro. Mas chegou o momento agora em que Deus se revela, revela o plano da salvação, que não será pelas tuas obras, ou pelas minhas obras que eu serei salvo e você será salvo. Mas você será salvo gratuitamente pela misericórdia de Deus. E essa misericórdia, ela não apenas perdoa o seu pecado, e tira o seu pecado, expia o seu pecado. Essa misericórdia, ela também coloca a lei de Deus no seu coração. Ele escreve a lei, ele escreve o mandamento, ele transforma você. Ou seja, ele regenera, ele renova, ele transforma o pecador numa nova criatura. Porque quando Deus fez o homem, ele o fez perfeito. O homem não pecava naturalmente. Por isso que tem que nascer de novo para entrar no reino de Deus. E isso se faz tanto o processo do perdão como da transformação através do quê? Através da graça salvadora e pelo Espírito Santo reinando na nossa vida. Mas agora, irmãos, tem uma coisa interessante. Aqui está escrito o seguinte, verso 13 de Coríntios 2. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Eu quero ler com você agora um outro texto de 1 Coríntios 12, 12, verso 2. Diz assim a palavra: por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema. Jesus, por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. O que quer dizer isto? Somente quem tem o Espírito Santo consegue entender a divindade de Cristo. Quem não tem o Espírito Santo não consegue entender o plano da salvação. Eu vou repetir, só quem crê no Espírito Santo, só quem tem o Espírito Santo, só a quem o Espírito revela o plano da salvação, é que tal pessoa será salva porque crê em Cristo. É necessário. Coríntios 2, de novo aqui no verso 10. Mas Deus nola revelou pelo Espírito, porque o Espírito todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Aquilo que o ouvido não ouviu, que o olho não viu e nem a mente imaginou, já foi revelado pelo Espírito Santo. Isso já foi revelado. Era um mistério. Que mistério que é esse? Vamos ler Colossenses capítulo 1,
no verso 26 e 27, que diz o seguinte: o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Veja que nós estamos aqui tratando de um assunto extremamente importante. Cristo em nós, a esperança da glória. Esse é o mistério revelado. Só tem um jeito de você ser salvo, e esse jeito é uma coisa que Deus dá gratuitamente, segundo nós lemos. Deus nos dá gratuitamente pela sua graça, amor, misericórdia, piedade e humildade. Eu sempre quero frisar esse lado de Deus. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Porque Deus é humilde de coração. Deus não se ufana com toda a glória que Ele recebe. Ele não se acha o máximo. Porque Deus é humilde. Adorar Deus, nosso Criador, é uma maneira de você amá-lo, expressar, porque Ele é amor. É uma total entrega que Ele faz a você e você a Ele. É entregar-se a Cristo. Continuando agora o raciocínio, aquilo que ninguém viu, não ouviu, ninguém imaginou, era como você vai ser salvo. Quem explica isso para você? O Espírito Santo. E como é que ele revela? Jesus é Deus. O Deus eterno, ele existe em 3 pessoas. Por que tem que ser 3 pessoas? Senão ele não poderia ser amor. Porque se em algum momento o Espírito foi criado, ou se em algum momento o Filho foi criado, então uma eternidade passada, ou seja, o Pai sempre ficou sozinho, egoísta, então ele amava a si mesmo. Então é impossível que Deus possa ser amor se ele for apenas uma pessoa. Mas esse é o chamado, isso é um mistério, que em Colossenses 2, dos versos 2 ao verso 9, Paulo diz que ninguém pode enganar você querendo explicar, porque essa parte aí não foi revelada ainda. Essa parte não foi revelada, de como Deus é um e é 3. Sabe, já foi revelado que ele é um, mas ele existe em 3 pessoas, separadas e distintas. E isto ninguém imaginava, ninguém tinha ouvido ou tinha visto. E também o que aconteceu? Que nesse plano da salvação, uma pessoa de Deus, o Filho, ele desce e ele morre no seu lugar. E a outra pessoa de Deus, o Espírito Santo, coloca Cristo existindo dentro de você. Aí Cristo passa a morar dentro de você. E esse plano da salvação é a maneira pela qual você é salvo. E isso é gratuito. É quando você crê nisto. E quando você crê nessa dádiva gratuita, onde Deus se transforma numa nova criatura, perdoada das suas transgressões passadas, e imputa a você gratuitamente a salvação e a vida eterna, você então está salvo. Mas agora tem um outro problema. O inimigo das almas, o diabo, ele começa a fazer um programa que a gente vai chamar de anticristo. Que a salvação, ela é de graça. A salvação, na verdade, pela Bíblia, pelo Espírito, é de graça. A salvação, ela é um dom gratuito. A salvação é um milagre na sua vida. Mas Satanás, dentro da igreja, ele começa agora a produzir anticristos, pregando contra essa mensagem que é gratuita e que tem uma transformação do indivíduo, que o coração é mudado, é criado um novo coração, e a santa lei de Deus, com todos os seus 10 mandamentos, é colocada dentro da pessoa. E a pessoa tem a convicção da obrigatoriedade de que o Espírito Santo
quer que ela seja obediente a todos os mandamentos do Senhor, sem nenhuma exceção. Essa é a obra de Deus. Para que existe isso? Para mostrar que Deus muda as pessoas. Mas existe agora um ministério concorrente, o anticristo. E é sobre este assunto que nós falaremos nos nossos próximos encontros. Quem é o anticristo? Que ele vai justamente contra essa verdade que o Espírito Santo está revelando. Que a salvação é de graça, que a salvação vem de um Deus que é trino, de um Deus que existe em 3 pessoas, e que 2 pessoas deixam o céu para agir diretamente em nossa vida. O Filho morre por nós, o Espírito habita em nós. E então, a partir daí, começa um ministério, um mistério que está querendo tirar você do céu. Ele quer destruir você. E agora, eu convido você a participar conosco, se assim Deus permitir, a estudarmos esse assunto. Mas por hoje, que você fique bem ligado, que 1 Coríntios 2 está falando de um Deus que é único, um Deus que existe em 3 pessoas, e ele gratuitamente morre no teu lugar, oferece a salvação. Mas só o Espírito Santo consegue explicar isso para você. Nenhum homem consegue fazer você aceitar isto. E se você já está aceitando que o Senhor, que Deus é um, mas que foi revelado em 3 pessoas, e que Cristo é Deus, então você já tem o Espírito Santo. E um ponto bem interessante agora. Só o Espírito Santo pode te dar a convicção plena de que você está salvo. Só Ele pode dizer: filho, você está salvo. Porque você vai crer naquilo, na fé, pela fé, que se Cristo morreu por todos, logo todos morreram. Então o seu pecado está perdoado. Que Deus te abençoe. Fica com Deus. Um grande abraço para você e para sua família. Vamos orar? Pai, revela-nos a tua vontade e a tua verdade. Não nos deixes, Pai, cair em tentação e muito menos na apostasia. Que nos últimos enganos que Satanás fará para enganar o teu povo aqui na terra, porque se possível fora, até os próprios escolhidos seriam enganados. Então, Pai, eu te peço, dá-nos o Espírito Santo. Dá-nos a chuva serôdia, dá-nos o selamento, para que não sejamos enganados e nos mantenhamos firmes na fé, nessa revelação que o Espírito Santo nos dá. Em nome de Jesus, amém. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Habita em mim, habita em mim. Toque minha mente e meu coração.
coração, enche minha vida do teu amor. Habita em mim, Deus Espírito, habita em mim. Habita em mim, habita em mim. Toque minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor. Habita em mim, Deus Espírito, habita em mim. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Habita em mim, habita em mim. Toque minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor. Habita em mim, Deus Espírito, habita em mim. Habita em mim, habita em mim. Toque minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor. Habita em mim, Deus Espírito, habita em mim. Querido irmão, querida irmã, que mensagem fortalecedora o Espírito Santo nos enviou através da Bíblia neste domingo de fé pelo pastor Edson Ferreira. Obrigado, pastor, por deixar Jesus lhe usar e nos ensinar as boas novas da salvação. Querido amigo, querida amiga, se você ainda não se inscreveu, se inscreva neste botão vermelho aí embaixo para que você também possa compartilhar. Deixe aquele like e ative as notificações para que possamos alcançar o máximo de pessoas que estão necessitando escutar palavras de fé, amor e esperança. Apenas acione este botão vermelho logo abaixo e se inscreva-se para espalharmos a boa nova da volta de Jesus a todos. Querido ouvinte, obrigado por sua presença neste culto online. E não se esqueça que enquanto estivermos em quarentena, nossas lives sempre estarão acontecendo às 20 horas de domingo e às 20 horas na quarta-feira. Que Jesus lhe dê paz nessa semana. E não se esqueça de convidar a todos, compartilhando e deixando seu like. Até o próximo culto, nesta quarta-feira, às 20 horas, em nome de Jesus. Até lá.